Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? De antemão, não esqueça de deixar o seu like, bem como verificar se você é inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Meus irmãos, levantaram uma dúvida durante essa semana, aqui no nosso canal mesmo, né? Sobre o texto de Mateus 7, ou melhor, Mateus 17, verso de número 21, quando Jesus disse que a caça de demônios, né, que nós vamos verificar já já, esse contexto, né, que aquela caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E eu comentei para esses irmãos que os manuscritólogos afirmam que esse texto não fazia parte dos melhores e mais antigos manuscritos que nós temos das Escrituras, né? Por exemplo, eu estou com esse texto grego em mãos. Alguns irmãos já me perguntaram, PH, qual é esse livro que você apresenta? Né? Ou essa Bíblia? Esse aqui é o Novo Testamento interlinear, tá bom? Grego-português. Pode pesquisar aí que você encontra, provavelmente. E curiosamente, nós não temos aqui. Vamos ver se a câmera vai conseguir focalizar, meus irmãos. Mateus 17, verso 21, não consta esse texto. Ou seja, nós temos apenas o verso 20 e o verso 22. Portanto, o verso 21 não consta, foi omitido no texto grego original. O fato curioso é que nas passagens paralelas a Mateus 17, versos 14 e 23, que narram também esse episódio da libertação deste jovem lunático, né? Por exemplo, Marcos 9, versos 13 e 32, bem como Lucas, capítulo 9, versos 37 a 45. Nem Marcos nem Lucas registram o que Mateus registrou, né? E, portanto, alguns dizem que isto foi um acréscimo de um escriba posterior, né? Porque no original Mateus não registra e Marcos e Lucas não enfatizam, né, essa questão da oração e do jejum que nós temos aqui em Mateus 17 e 21. Observe que Jesus vai destacar, e eu devo dizer-lhes de antemão que isto em momento algum fere a credibilidade e a confiança que nós temos nas Escrituras. Em momento algum, a inerrância, a infabilidade da Escritura cairá por terra por causa desse detalhe, tá bom? A questão é o seguinte, o porquê que os apóstolos ou os discípulos, né, não conseguiram expulsar o demônio do garoto. E alguns apelam para esse verso dizendo que eles não conseguiram expulsar porque faltou oração e jejum. Mas note, meus irmãos, que devemos atentar para o contexto. No capítulo 17, desde o início, né, o verso de número 1, vocês sabem que Jesus pega 3 dos discípulos mais chegados, isto é, Pedro, Tiago e João. E a Escritura registra que ele, ou melhor, Jesus, né, leva os discípulos para um monte, ok? Que alguns dizem que era o Monte Tabor, né? E no Monte Tabor ele se transfigura diante dos discípulos, isto é, fica numa forma glorificada. E o texto bíblico nos diz que aparece para conversar com eles, né? Inclusive Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. Ali estava uma representação da lei e dos profetas. Houve a necessidade de Moisés, que já estava morto, e de Elias aparecer para ratificar e corroborar para os discípulos que Jesus, de fato, era o Messias prometido, né? Era o futuro rei davídico que os profetas veterotestamentários já haviam profetizado há séculos. Então, aparece Moisés e Elias para dizer, este é o Cristo, este é o Messias, este é o esmagador da cabeça da serpente, né? Que a lei profetizou e os profetas também profetizaram. Esse, de fato, é o Deus encarnado. Então, houve a necessidade de aparecer, né? E observe que apenas Pedro, Tiago e João estavam com o Senhor. E os demais discípulos foram deixados sozinhos. E neste interim, ok, enquanto eles estavam no monte, aparece este pai que em pranto e em choro traz o filho lunático, que além de sofrer de epilepsia também era endemoniado.
E os discípulos gritam, expulsam o dia todo, suam, transpiram e nada, absolutamente nada acontece. Ok? Depois dessa frustrada tentativa, Jesus aparece e o pai vai dizer: os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho e curá-lo dessa doença. E Jesus vai dizer no verso de número 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrarei? Trazei-mo aqui. Observe, meus irmãos, que Jesus agora vai explicar o motivo pelo qual os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do garoto e curá-lo da doença. Não é que foi a falta de oração e de jejum. O texto é claro que foi por causa da incredulidade. Há alguns pensadores que também sugerem que a tentativa frustrada dos discípulos foi pelo fato da própria inveja deles. Porque observe que Jesus pega Pedro, Tiago e João e se transfigura, né? Se transfigura, mostra um pouco da sua glória para apenas os 3 mais íntimos, os 3 mais chegados. E os outros discípulos ficaram, digamos, com dor de cotovelo, né? E foi por esta razão, segundo alguns, né, por essa inveja, que o levou, ou que os levaram a não ter poder sobre aquela situação. Eu penso que é mais coerente afirmar que pelo fato deles ficar sozinhos, né? Ou seja, Jesus, o mestre deles, que sempre os acompanhava, não estava com eles. Então, os discípulos ficaram sozinhos. E o que levou a enfrentar uma situação muito terrível como aquela. Acredito que eles nunca tinham passado por uma situação como esta, do jovem lunático, né? E sem o mestre deles, ou seja, sem o Cristo, e então eles, diante daquela situação, pelo fato da ausência de Cristo, eles se viram incrédulos e faltou-lhes fé. Observe que no verso 20, Jesus diz assim, os discípulos perguntam no verso 19, né, por que não podemos nós expulsá-los? E agora Jesus vai responder no verso 20, por causa da vossa pouca fé. Então não foi por causa da falta de oração e de jejum. O verso 20 diz, por causa da vossa pouca fé. Foi a incredulidade que os levou a não ter êxito sobre a doença, êxito sobre os demônios e assim por diante. Por isso que Jesus no verso 17 também confirma, ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Ou seja, eles se sentiam mais seguros com a presença de Jesus ali para expulsar o demônio e ter êxito. Como Jesus não estava com eles, estava lá no monte com os 3 outros discípulos íntimos, então eles sentiram a falta do seu Cristo e foram presos por medos, dúvidas, temores, né, ansiedades, e dessa forma então faltou fé para os discípulos. Foi a fé que lhes faltou, que por essa razão que eles não tiveram êxito, mas não foi a falta de oração e de jejum. E isso se harmoniza, né, pela ausência dos mais antigos e melhores manuscritos, não constar essa expressão da oração e do jejum. Né? Esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então eu acredito que está de forma mais harmônica com o contexto. Né? A tentativa frustrada dos discípulos não foi a oração e o jejum, mas foi a falta de fé. Eu creio que é mais coerente nós seguirmos esta linha, né, de pensamento. Isso também se harmoniza quando Jesus disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de ser, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? Esse texto também é tomado isoladamente, alguns tentam interpretá-lo de maneira literal. Bom, até hoje eu nunca vi ninguém transportando um monte, né? Como tendo uma fé como um grão de mostarda. Né? Por quê? Porque as pessoas incorrem no erro de pegar esse texto isoladamente e não observar o contexto. E quando nós observamos o contexto até agora, nós estamos diante de uma situação complexa, e difícil para os discípulos, ou por que não dizer até mesmo impossível. Né? Por quê? Porque eles não conseguiram expulsar o demônio do garoto. Então, Jesus vai dizer que se você estiver como um grão de mostarda, vocês vão mover montes. Por quê? Porque na mentalidade judaica, a montanha era visto como algo impossível. E de fato a situação aqui para os discípulos foi algo impossível. Eles não conseguiram expulsar o demônio do garoto e curá-lo da epilepsia.
Não é que Jesus estava dizendo que eles iam remover montanhas literais, é que para um judeu, Jesus utiliza aqui uma linguagem hiperbólica. O que é hipérbole? A hipérbole é uma figura de retórica que exagera para causar uma maior impressão. Então Jesus vai se utilizar desse tipo de linguagem exagerando. Eles vão remover montanhas. Por quê? Porque para os discípulos, de fato, aquela situação foi uma montanha. Foi algo complexo, foi algo difícil, ok? Então faltou fé para obter êxito nessa questão. Existiu um teólogo que comentou nesse sentido, que a igreja sempre removeu montanhas, mas não montanhas literais, montanhas de impérios, de imperadores inescrupulosos, sanguinários, depravados, diabólicos. A igreja sempre venceu as montanhas de heresias, de blasfêmias que ela enfrentou ao longo dos séculos, e tudo isso através da fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que eles receberam e a fé também da própria Escritura, que é o conjunto das verdades doutrinárias. Então a igreja sempre venceu essas montanhas através da fé. Ok, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Abraço.